Sejam todos muito bem-vindos ao nosso capítulo 4 aqui de Ezequiel, nosso estudo. Sou o Thiago Fernandes, estou aqui acompanhado do Fernando, que tem estado conosco nessa jornada, nos auxiliando e trazendo reflexões muito bacanas, né? Então, seja bem-vindo mais uma vez, Fernando. Prazer estar aqui novamente, agora para falarmos do capítulo 4 de Ezequiel. Exatamente. Então, falamos do capítulo 3, daquela segunda parte, né, na nosso último vídeo. E agora a gente vai tratar do capítulo 4, que traz aí algumas reflexões também muito interessantes, né? Então, Fernando, para começar a nossa conversa, a gente tinha visto no capítulo 3 que Ezequiel fica calado por um tempo ali, até por uma ordenança, né? E também por ter aquele período que ele fica atônito e tal, tem todo aquele momento, aquela parte que a gente falou dele ser amarrado, a gente conversou sobre aquela questão. Mas, eventualmente, ele vai, de fato, profetizar. E qual que é esse divisor de águas? Como é que isso acontece para ele passar a falar? Bom, agora com o capítulo 4, na verdade, a gente consegue entender alguma coisa do que o 3 dizia, porque Deus chama Ezequiel para falar, depois fala que vai fazer a sua língua se colar no céu da boca, de maneira que Deus estaria impedindo ele de falar. Então, o que a gente tem que entender é que Deus está tentando se comunicar com um povo rebelde, um povo que não quer ouvir. Ele já avisou o profeta Ezequiel disso. Então a gente percebe que Deus vai usar uma outra estratégia. Ezequiel não vai entrar falando de cara, né? Ele vai se comunicar de uma maneira diferente. E essa maneira diferente ele vai fazer um tipo de uma encenação, mas uma encenação de longo prazo, uma encenação que vai durar mais de um ano. E ele não vai se comunicar falando com o povo nesse tempo, mas ele vai se comunicar com o povo através dessa encenação. E aí a gente entende um pouco melhor do que Deus queria dizer, que é fazer a língua dele se pegar no céu da boca. Ele ia calá-lo por um tempo, mas não quer dizer que ele não estaria transmitindo uma mensagem de alguma maneira. Ele transmite a mensagem através dessa encenação. E depois desse período, que é um período longo, né, vão ser aí pelo menos 390 dias, a gente vai ver depois desse período, então Ezequiel vai começar finalmente a falar. Entendi. Bom, então ele não fala explicitamente no começo, né? Ele realmente atua ali, vamos dizer, né? Ele faz ali toda uma encenação, como você falou. E, inclusive, minha próxima pergunta é em relação a isso. A encenação dele começa ali com a questão de desenhar um tijolo, uma coisa assim. Pelo menos pra gente, desenhar um tijolo parece uma coisa estranha. Você pode explicar um pouco sobre o que seria isso? Na verdade, para nós é estranho, né? Mas existem diversos achados arqueológicos de períodos, inclusive anteriores ao período de Ezequiel, onde o pessoal escrevia em tábuas de argila, né? Então elas eram usadas como um instrumento realmente para registrar diversos documentos, vamos dizer assim. Tem achados arqueológicos que trazem assim diversos desses tabletes de argila. Então, muito provavelmente, o que Ezequiel estava fazendo era isso. Ele ia escrever, algumas traduções trazem ali como tijolo, tem alguns teólogos que vão achar que é um tijolo mesmo, mas o mais provável é que fosse um desses tabletes de argila, justamente usados para registrar algum documento, alguma coisa, e Deus vai pedir que ele faça um desenho ali. Entendi. E ele começa a desenhar, e a gente começa a perceber ali que ele está falando da questão do cerco, né? A gente vai vendo aquela coisa toda que ele está ensinando ali, muros e tal. Ele vai, e em certo momento, que é muito interessante, colocar uma panela de ferro que indica ali uma separação, né? E aí essa separação, ela é ali física ou é uma questão mais espiritual ali do texto? Tudo tem um simbolismo e Deus está querendo comunicar uma mensagem ali. O que acontece é que aquele povo que está ali, ele acreditava que voltariam para Jerusalém. Contrariamente a profecias que o profeta Jeremias, que estava em Jerusalém, que profetiza para Jerusalém, num dado momento Jeremias manda também uma profecia para eles, que estão ali no exílio, dizendo, olha, vocês esquecem, vocês não vão voltar mais. Né? Era como se o povo tivesse deletado que o problema todo que tinha acontecido era relacionado ao pecado deles, que aquilo era um juízo de Deus na vida deles.
E eles ficavam achando que Yahvé iria simplesmente levá-los de volta sem que eles resolvessem o problema do seu pecado. Eles não tinham entendido a seriedade disso. Então, primeiro Jeremias pega e escreve essa profecia dizendo, olha, vocês façam sua vida aí, tenham seus filhos aí, tenham seus negócios por aí. Inclusive, orem pela prosperidade da cidade onde vocês moram, porque a vida de vocês vai ser aí. O retorno do exílio seria muito depois. Na verdade, os filhos deles voltariam depois. Então, essa falsa esperança que eles tinham que voltariam para Jerusalém, nesse significado do que ele começa a desenhar ali, vai marcar isso, porque Jerusalém estava em pé, ainda existia, havia um povo que havia ficado lá, né, depois de que aquela leva de exilados havia sido levada para lá, e eles, na esperança de voltar, ele vai fazer um desenho onde ele vai desenhar Jerusalém, e vai desenhar Jerusalém sendo cercada por um exército, né? Então ele já está com ali uma profecia, olha, Jerusalém vai ser cercada e a coisa vai ficar feia. E quando ele coloca, é muito significativo esse pedaço de ferro entre ele e a cidade, fica claro essa questão que a gente já conversou da outra vez sobre a representatividade. Ele está representando a Deus. E Deus está dizendo, olha, isso aqui é uma separação entre eu e vocês aí em Jerusalém. Né? Existe esse objeto de ferro que era um tipo de uma assadeira, uma panela de ferro, mas que estava ali como simbolizando que, olha, há uma separação entre eu e vocês e é por causa do pecado. Então, tudo isso estava representado ali, que Jerusalém seria cercada. Se Deus está colocando a separação, o profeta representa Deus ali, então a separação é entre Deus e o profeta, tudo que o profeta desenha, aquele cerco, também é Deus que está agindo e trazendo o cerco sobre Jerusalém. Novamente aquela questão que a gente falou de Deus não estar só permitindo aquilo tudo como sendo o agente, né? Exatamente, Deus é o agente de uma nova invasão que vai acontecer da Babilônia lá em Jerusalém, que a gente sabe que no final de tudo vai trazer a destruição da cidade. Perfeito. E nessa encenação toda, acho que a parte mais marcante é o tempo que ela dura, né? E aí chega um ponto que ele deita ali de um lado e fica por muitos dias ali, 390 dias, né? Algo assim. Depois vira por outro lado e fica mais um tempo. Explica um pouco pra gente disso. Por que tanto tempo? Essa encenação toda, que é um momento profético, ela é complexa, porque ela representa algumas coisas diferentes. Então, o desenho, naquele pedaço de barro, ele representava o cerco de Jerusalém. Jerusalém seria cercada pelo exército babilônico. Isso era uma obra feita por Deus. Deus estava agindo ali. Quando ele fala desses 390 anos, não é que ele muda de assunto, mas ele toca em outro momento. Todos estão relacionados. Esses 390 dias, é claro, no texto específico, eles representam anos. E anos em que representam o pecado de Israel e de Jerusalém. E o profeta vai estar ali deitado de um lado, primeiro do lado direito, depois do lado esquerdo. Ele vai estar ali deitado, como que sendo deitado o peso do pecado deles. E isso representa todo o período, desde a divisão dos reinos, porque é interessante, ele dá o nome Israel e Judá, então ele dá o nome do reino dividido. E se a gente pegar a data em que o reino foi dividido no tempo do filho de Salomão, Roboão, e divide, Jeroboão fica com o reino do norte, Roboão fica com o reino do sul. Desta data, vindo até o final do exílio, quando vem a ordem do rei Ciro, né, porque a sequência de eventos é que a Babilônia leva para o exílio, depois o Império Médio Persa vem e derrota a Babilônia, aí finalmente tem lá o rei Ciro, um imperador persa, que permite o povo voltar para reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo. Então até esse momento da volta, se você pegar e fizer a conta, vai ter contas que vão dar 391, outras 392 anos, então a medida é exata, né? Então,
todo este tempo representava o tempo que Deus suportou. A gente tem que lembrar que o profeta está representando Deus ali, né? E ele, então, aquele tempo que ele passa com aquele peso de ficar deitado tanto tempo ali, cada dia representava um ano, ele fica 390 dias. Como se fosse ali Deus tolerando aquele período todo de pecado. Exatamente. Até que se rompa, né? E aí, então, ele coloca esses 390 anos, tem esse significado, na verdade. Perfeito, perfeito. E aí a gente continua nessa mesma encenação, no momento que a gente percebe que ele é colocado numa situação onde ele tem um racionamento tanto de água como de comida, bastante severo ali, né? Até cita algumas medidas que a gente poderia dizer ali 230 gramas de comida mais ou menos, 600 ml de água por dia que ele ia poder ingerir ali ao longo do dia. O que isso pode significar, além, claro, da questão física ali da encenação que o próprio Ezequiel estava fazendo? Curioso então, né, Tiago? Porque a ideia dessa encenação, que tem um desenho, mas ele encenando também aquele deitar como Deus carregando o peso daquele pecado do povo, tudo, ele vai e volta. Então ele começou no cerco, ele vai para todo o tempo, desde da divisão dos reinos até o final do exílio, e agora, quando ele fala desse relacionamento, ele está falando do cerco novamente. Ele volta o assunto para o cerco, porque durante o cerco, o que acontecia é que um exército chegava numa cidade fortificada para conquistá-la, mas era muito difícil vencer a barreira da muralha. E se o exército simplesmente chegasse perto da muralha, morreriam muitos, porque o pessoal lá de cima da muralha ia lançar flechas, entre outras coisas, e haveria uma mortandade muito grande. Então eles faziam um trabalho de paciência, cercavam tudo, né? E no cerco eles construíam inclusive tipo de uma outra muralha, muito provavelmente feita de madeira, né? Porque tinha que ser algo mais rápido, e ficavam no cansaço, deixando a população da cidade sem comida, sem água, e até que eles pudessem estar vencendo o povo dessa maneira. Então, aí isso que representa esse racionamento de comida e de água, porque era o equivalente a isso. Vamos dizer aí, umas 200 e poucas gramas de alimento para o dia todo, e um meio litro, 600 ml de água para o dia todo também, que era a situação que o pessoal, durante um cerco, tinha que passar por isso. Entendi. Então, na verdade, ele estava mostrando um período difícil que eles passariam antes de serem levados, né? Então, ele tem momentos que ele está falando ali do momento de invasão, né? Lembrando que, na verdade, esse povo que está ouvindo isso já está no exílio, né? Mas ele está falando que Jerusalém, então, aqui vai sofrer um cerco. Então, a esperança que eles tinham de voltar para Jerusalém foi uma coisa, vai piorar, né? Ele está dando a entender já que Jerusalém vai ser destruído. Entendi. E a gente percebe, então, que essa encenação é uma das mais difíceis que a gente vê os profetas passando, né? Ezequiel, acho que ali, dentre tantos profetas, é o que tem um trabalho árduo ali de ter que encenar, ficar sem muito alimento, sem água, tem que ficar de um lado por tanto tempo, depois virar para o outro. E a gente vê que a vida dele não é fácil, né? Deus ainda pede isso dos nossos profetas hoje em dia, né? Os homens e mulheres de Deus, os tempos atuais, passam por esse tipo de dificuldade em nome do Senhor? Isso é uma coisa marcante, né? Até para a gente ganhar um senso de realidade, né? Não quer dizer que ele ficou 390 dias deitado de um lado e não saiu, dia e noite, e depois 40 dias do outro lado, dia e noite, né? Ele morreria, não seria possível, morreria muito antes disso. A pessoa deitada na mesma posição vai começar a se formar feridas no seu corpo, tudo, então não é algo viável. E também depois, no dado momento, fica claro que ele iria ter que cozinhar, porque ele ia cozinhar e preparar essa comida a partir de grãos, né? Então ele teria que ter todo dia ali, provavelmente, um tempo para cozinhar. Mas não se define quantas horas por dia ele ficava naquela posição, né? Mas não deveriam ser poucas, né? Porque a ideia de Deus era provocar o povo e chamar a atenção daquele povo de coração duro, que olhasse aquilo e começasse a pensar, o que está acontecendo? O que quer dizer isso?
Um povo que, se ele fosse simplesmente falar, não ouviria. Agora, a atenção desse povo era chamada por um cara fazendo uma encenação que durou mais de um ano, né? Então, a gente olha que isso, de uma maneira ou de outra, é um cara que passou por mais de um ano sem falar com ninguém, né? Com um racionamento de comida e bebida, e numa posição incômoda, provavelmente uma boa parte do dia, uma posição incômoda, deitada ali do mesmo lado. Então a gente olha e fala assim, que coisa difícil, né? Que o quanto Deus pediu dele, quanta dificuldade para ele poder cumprir. Ninguém vai questionar a eficácia disso. Aquele povo é rebelde e não quer ouvir, mas daqui a pouco está todo mundo perguntando, certamente depois de um certo tempo, depois de meses, todo mundo já deveria ter passado ali para ver o que estava acontecendo, né? Porque vai de boca em boca. Então, da eficácia, da forma de transmitir a mensagem, ninguém vai questionar. A questão é... Quem passaria, né, por tamanha humilhação se não fosse algo verdadeiro que ele tivesse para falar? Você pensa, nossa, o cara ia estar mentindo ou falando um negócio assim, passando por tudo isso? Então a gente vê justamente o profeta Ezequiel, que no momento cria-se uma amargura, uma rebeldia no coração para aceitar, uma dificuldade de aceitar aquela palavra de Deus. Inclusive também a palavra coloca ira, ele fica uma semana ali para trabalhar essa coisa na cabeça dele, mas está num outro momento agora onde na fidelidade dele ele vai enfrentar uma tarefa tão dura. A pergunta que a gente pode e devemos fazer para nós é: nós somos chamados para sermos as testemunhas do nosso Senhor Jesus. Nós temos que ser testemunhas dele, levando essa verdade do Evangelho para o mundo inteiro. Inclusive todos nós, né? É um chamado universal para todo cristão. Todo cristão tem essa missão. O quanto nós estamos dispostos, né? Esse texto traz para nós daquilo que Deus passou para Ezequiel, o quanto quanto você, quanto nós estamos dispostos a pagar, a investir do nosso tempo e da nossa vida para cumprir essa missão que Jesus coloca à nossa frente. Esse é um questionamento que Deus traz para nós através desse texto de uma maneira muito clara, né? E que a gente deve se perguntar se estamos mesmo ou não cumprindo de uma maneira eficaz o mandamento de Deus, o chamado de Jesus para sermos suas testemunhas. Sim, então na verdade você acabou respondendo com outra pergunta, mas que se a gente for parar para refletir, a gente vê que sim, né? Hoje em dia, pelo menos é esperado de nós que a gente vá ter dificuldades, assim como o profeta teve, né? Sim, não há dúvida, né? E quando a gente vai ler, inclusive no Novo Testamento, nós vamos ver quantas dificuldades tantos passaram, como Paulo vai retratar das dificuldades pelas quais ele passou, ele vai falar de um espinho na carne, mas que tinha um propósito de Deus na vida dele, de tornar ele um homem humilde e preparado para pregar o Evangelho. E quantas perseguições Paulo passou, fome em muitas situações, apedrejamento ele passou também, acharam que ele estava morto, né? Então, a gente vê nessas situações todas, trazem esse questionamento para nós. E eu, o quanto eu estou dando de mim para cumprir essa missão que Jesus me deu? Perfeito. Cabe essa reflexão para todo mundo que aceitou essa missão de Jesus, né, de espalhar o Evangelho. Perfeito. Então, continuando aqui, né, no que a gente vê no texto, após essa mensagem dura, quem são esses do povo ali, quem sai abençoado por isso no final das contas, né? A gente vê tanto juízo ali em cima, mas também a gente vai ver mais para frente essa parte dessa bênção, como seria isso? Na verdade, a gente vê que Deus já havia avisado que o povo não iria querer ouvir. A gente vê Deus usando uma técnica, uma estratégia completamente diferente para poder chamar a atenção desse povo e trazer esse povo para ouvir sua mensagem. Só que esse povo vai, como Deus disse, ser duro e se manter duro por muito tempo. A gente vai perceber uma mudança nas coisas somente depois da destruição efetiva de Jerusalém, porque aí aquela esperança deles, porque era um povo que se enganava, era um povo que achava que Yahvé ia levá-los de volta sem que eles resolvessem o problema do pecado deles. E Deus está justamente trazendo a mensagem dizendo: olha, o problema de tudo isso que está acontecendo é por causa do pecado de vocês, né? Então, somente quando Jerusalém é destruída
que a gente vai perceber, inclusive, a mensagem e o conteúdo da mensagem do profeta. Isso vai acontecer lá no meio do livro, mudar e passar a ser uma mensagem que vai começar a falar da graça de uma maneira mais abundante. Por quê? Porque agora aquele povo está quebrado quando eles perderam a esperança, né? De qualquer maneira, o que a gente sabe, né, até porque isso é o que o profeta Jeremias havia avisado eles, é que aquela geração morreria ali. E quem iria voltar são os filhos deles, né? Então, nesse sentido, a gente vai ver essa questão dos filhos, mas no todo da questão que a gente vê ali de Israel, a gente vê grupos distintos. Primeiro os que vão para o exílio, então esses exilados, aí ficam, a maior parte da população fica ainda em Jerusalém. Eles levam, na verdade, meio que a nata da sociedade nesse primeiro exílio. Depois, Jerusalém vai ser destruída, a maioria morre, né, nesse ataque. Mas depois ficam ainda em Jerusalém uma pequena parte da população, os realmente mais pobres e menos cultos da população. Então, e no final a gente vai ver pelo livro de Jeremias que eles vão ser realmente também amaldiçoados por Deus, porque também não se sujeitam a Deus, fogem para o Egito, e nesse processo todo a gente vê que os abençoados são aqueles que vão para o exílio. E que através do exílio, através das dores do exílio, né, através de tudo aquilo que eles vão sofrer ali no exílio, é que Deus vai trabalhar a vida deles para que possa depois existir uma geração dos exilados que volte para Jerusalém, para reconstruir a cidade de Jerusalém e reconstruir o templo. Então, quando a gente olha o plano total de Deus, ainda era um plano de redenção. A mão de Deus pesou sobre o povo em tudo isso, mas ainda dentro do plano de redenção, restauração do povo. Entendi. E você até falou da destruição do templo, a cidade vai ser destruída. Em que momento acontece isso? É ali quando estão só os mais pobres? Não, nas etapas do que acontece, como eu falei, vai uma leva de exilados primeiro, depois esse povo que fica lá, eles estão lá, mas com um rei colocado por Nabucodonosor. Então eles eram vassalos, né? Então eles tinham que pagar tributos e tal. Eles vão se revoltar ali, e aí depois tem um ataque final da destruição, onde a mortandade é muito grande. Uma outra leva de exilados são levados para Jerusalém, muitos morrem, e todos os que vão exilados, né, aqueles que foram na primeira leva e depois também nesse segundo momento, esses são aqueles que Deus vai trabalhar ao longo do tempo, que finalmente depois vão gerar uma geração que volte para reconstruir Jerusalém. Aqueles que ficaram lá na terra, numa Jerusalém destruída, que ficaram para cultivar os campos e tudo mais, eles acabam não fazendo parte da bênção. Eles recebem a palavra de Jeremias, em que Jeremias fala: olha, vocês vão ficar aqui e Deus vai abençoá-los aqui, mas eles, novamente, com o coração duro, não ouvem a palavra de Deus dada por Jeremias e vão para o Egito. E Jeremias havia avisado eles: se vocês não ficarem aqui, forem para o Egito, forem rebeldes contra Deus, a mão do Senhor vai atrás de vocês e vocês vão morrer lá no Egito. Então a gente percebe que o povo da bênção é aquele povo que acabou quebrantado por Deus no exílio, finalmente se submetendo à vontade de Deus. Entendi. E aí a gente falou agora da destruição do templo e tal, e ela acontece de uma forma que acaba acabando com a esperança do povo, né? O que significa essa destruição do templo para o povo que vê isso acontecendo? Essa esperança que eles tinham era uma esperança falsa, na verdade, né? Era a esperança de quem queria recuperar a vida abençoada por Deus sem o arrependimento. Então é como aquele que hoje quer viver uma vida fora da vontade de Deus, mas quer a bênção de Deus, né? Então era uma esperança falsa. Então Deus faz o quê? Deus quebra tudo isso. Deus quebra toda essa esperança falsa. Eles não ouviram os profetas. Então, quando o ser humano não ouve o que Deus tem para falar,
A última instância no que Deus vem é quando ele pesa a sua mão e como fez ali destruindo Jerusalém, e ele quebra toda aquela experiência. Então não há mais um lugar para voltar. Nesse momento, realmente eles vão achar que acabou tudo, porque nem existe mais Jerusalém para onde voltar. Eles tinham, na verdade, o histórico das 10 tribos que mais de 100 anos atrás tinham ido para o exílio durante o Império Assírio e nunca mais voltaram, né? Então eles imaginaram, nosso destino é o mesmo e acabou, né? E aí que vai vir, começa a vir a palavra justamente de Ezequiel no sentido de realmente trazê-los de volta, né? Ele está abençoando eles. E isso traz para nós uma lição muito importante, porque a gente vê a longanimidade de Deus, todo o tempo que Ele esperou, mas não adianta a gente querer viver uma vida falsa, uma religiosidade falsa, porque eles buscavam viver uma religiosidade falsa. Eles iam adorar Yahvé no templo, conheciam os rituais certos para fazer, mas a vida no dia a dia deles, eles, como vão dizer os textos de Jeremias, eles exploravam um ao outro, derramavam sangue, né? Quer dizer, eles, vamos dizer assim, feriam aqueles a quem Deus criou. Eles adoravam a Deus, mas depois, num outro momento, estavam fazendo uma oferta para um outro Deus que iria dar prosperidade para eles, e iria ajudar eles em, por exemplo, no amor ou em qualquer coisa, nas riquezas. Então era uma vida dupla, né? E Deus pegou e falou assim, eu vou acabar com toda esta hipocrisia que vocês têm. E isso nos traz o pensamento para nós da mesma maneira. Que tipo de vida nós temos vivido? Qualquer semelhança com os nossos tempos atuais é mera coincidência, né? E é um negócio que a gente tem que analisar na hora de fazer a pergunta, será que eu vivo como eles? Será que eu também sou assim? Será que também eu vou lá na igreja, e lá na igreja eu adoro a Deus, né? Levanto as mãos, choro ali numa oração ou no louvor, e depois vivo uma vida totalmente fora da vontade de Deus? Será que eu sou assim? E a gente tem que levar isso muito a sério, essa pergunta, porque eles não conseguiam enxergar. Eles achavam que a Yahvé ia abençoá-los e não viam que era impossível com a vida de pecado, entregues ao pecado como eles viviam. Eles estavam esperando algo da graça de Deus, sendo que a mensagem de Ezequiel naquele momento era totalmente de juízo, né? Como eles queriam a graça de Deus sem arrependimento, né? Então era uma esperança totalmente falsa. E a pergunta é, se eles se enganaram tanto, será que eu também não estou me enganando? Será que a minha vida durante a semana é coerente com o momento em que lá no domingo eu estou lá adorando, cantando a Deus, orando e tal, e abraçando outras pessoas que estão ali adorando a Deus comigo? O resto da minha semana é coerente com isso? Porque este era o problema deles. E por isso que Deus chega um momento e dá um fim e fala, acabou, não tem nem mais templo onde vocês adorarem, não tem mais Jerusalém para onde voltar, né? E ainda entra aquela questão de que eles tinham aquela questão que ele ia comer aquela comida assada, né? No estrume, né? do animal, e que para eles tinha um significado de impureza, e que eles ali iriam comer uma comida que era totalmente fora daqueles ritos religiosos que eles tinham lá em Jerusalém. Mas aí estava a falsidade. Eles faziam os ritos todos certinhos. Presos nas regras, né? Isso. Mas na vida deles, eles oprimiam o irmão, eles, se tivessem que fazer uma oferta para outro Deus, faziam para conseguir alguma coisa que queriam alcançar, eram desonestos na maneira com que faziam o comércio e tudo mais. Quer dizer, eram pessoas mentindo para si mesmas. Deus fala assim, eu não vou permitir que isso continue. Sim. É o que Deus fez. Talvez o maior problema não fosse só o pecado, fosse a hipocrisia, né? Exatamente. E nós vamos viver uma vida o quê? Em que Deus vai ter que chegar uma hora e pesar a mão dele sobre nossas vidas por causa de uma vida hipócrita? Será que isso vai ser necessário ou nós vamos ouvir a Deus antes que isso aconteça? Ou Deus, a gente imagina que Deus só pesava a mão só naquele tempo na vida deles e que Deus não pesa a mão hoje? Isso é um grande engano se a gente pensar dessa maneira. Sim. A gente tem que olhar para aquilo que a gente vê nessa história
com temor, né? Perguntando para Deus, Senhor, será que eu também estou me enganando? E até pensando aqui, de todo esse sofrimento que o povo passa, tudo que a gente vê ali na encenação de Ezequiel, a gente percebe que talvez seja uma estratégia de Deus trabalhar no sofrimento das pessoas para que elas se lembrem da justiça de Deus, mas também de todo o cuidado de Deus nesse processo, para que elas voltem a buscá-lo. É curioso isso, né? E eu vejo assim como incrível a coerência entre o Antigo e o Novo Testamento, porque a diferença é a maneira com que é transmitido. Então, no Novo Testamento a gente vê uma coisa transmitida assim como Paulo falando no sentido de dando uma doutrina e tal, e no Velho Testamento a gente vê essa mesma verdade narrada numa história, né? Onde a gente percebe o que está acontecendo, ele enxerga aquele pecado do povo, enxerga como eles eram cegos, né? E aí olha para nós e eu, será como sou? Eles precisaram de uma intervenção de Deus pesasse a mão sobre eles. Paulo vai tratar, por exemplo, dessa coisa de uma maneira similar. Ele vai contar sobre o problema que ele tinha do espinho na carne, lá na carta dele aos Coríntios, né? E ele vai falar disso. E quando ele fala disso, ele diz que orou a Deus, pediu que tirasse, e Deus fala, não, a mim basta a tua graça. A conclusão de Paulo é fantástica, porque Paulo vai associar isso também com outras coisas, com insultos, com perseguições, né? E ele vai falar que ele se alegra nisso tudo, porque essas coisas fazem ele se sentir fraco. E ele diz, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quer dizer, o segredo é o quebrantamento diante de Deus. Quando eu acho que eu estou bem, como eles achavam que Deus talvez aí fosse livrá-los como quase que tivesse obrigação. Rapidamente se esqueciam de Deus. Né? Exatamente. Então, quando eles foram quebrantados, depois, finalmente, lá na metade do livro de Ezequiel, a gente vai ver, então, a palavra que Deus traz para Ezequiel se torna uma palavra de graça. Porque agora sim, quebrantados, eles estavam prontos para ouvir a respeito da graça. Antes não, eles não conseguiam entender que eram pecadores. Quando viram que estavam quebrados, aí eles estavam prontos. E Paulo mesmo tem essa experiência. E Paulo mesmo fala, olha, eu me alegro porque eu preciso disso. Eu preciso que Deus coloque dificuldades na minha vida. Porque senão eu vou me tornar arrogante, né? Então, nós precisamos disso também. O quebrantamento faz parte da vida do cristão. E, por vezes, o quebrantamento ele tem que vir por uma dificuldade que Deus coloque no nosso caminho. Perfeito. Então, acho que a maior reflexão para nossas vidas hoje é isso, né? A gente tomar cuidado com a nossa hipocrisia. Sim. E também sabermos olhar para as dificuldades da nossa vida como oportunidade de arrependimento e de se voltar para Deus, né? Exatamente. E seria uma boa oração, né, para que quem estiver ouvindo essa reflexão, fazer hoje, e pedir e falar assim, Senhor, né, tira a venda dos meus olhos, abre os meus olhos, né, para que eu possa perceber como é que está a minha vida, no que eu estou sendo hipócrita ou não, né, no que eu estou pecando ou não, no que eu estou sendo falso na minha realidade, na minha religiosidade. Abre os meus olhos, Senhor. E se tiver coragem de orar, fala, se tiver que o Senhor trazer uma dificuldade na minha vida para que eu enxergue, eu prefiro isso, que o Senhor faça isso do que eu continuar cego. Perfeito. Bom, Fernando, eu agradeço muito a sua disponibilidade de estar aqui com a gente conversando sobre esses temas tão importantes e espero que quem está em casa acompanhando tenha gostado deste nosso capítulo aqui de Ezequiel, da reflexão, que tenha servido de alguma forma para que você que está aí acompanhando reflita na sua vida pessoal e que isso te aproxime de Deus no final das contas. Nós nos vemos no próximo capítulo, na semana que vem. Muito obrigado e Deus abençoe. Obrigado.